Graças a Deus, amados, muito bom estar aqui para compartilhar uma palavra com os amados. Neste tempo onde Deus tem falado tantas coisas, tem liberado de uma unção profética sobre a nossa vida, tem liberado palavras, há um agitar das águas no nosso meio, na nossa igreja local, mas creio também que no corpo de Cristo em geral. E eu quero falar sobre visão profética. Eu quero compartilhar com os irmãos para que nós possamos compreender um pouco deste tema, né? Porque muitas vezes a gente enxerga as circunstâncias apenas como elas estão. E enxergando dessa forma, enxergando a circunstância, uma adversidade, um problema pessoal, um problema de comunhão, um problema no trabalho, de uma maneira natural, nós vamos tomar decisões, muitas vezes, naturais. Mas quando nós começamos a enxergar além da circunstância, além da adversidade, nós vamos conseguir ter um entendimento maior daquilo que Deus está fazendo, preparando, nos ensinando. E com isso, nós vamos andar muito mais tranquilos, confiantes e dependentes de Deus. Amém? Eu quero, então, começar orando, pedindo para que o Senhor toque as nossas vidas, pedindo para que essa palavra venha produzir transformação em nós, para que possamos mergulhar nesse novo de Deus. Amém? Vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, mais uma vez, por estar aqui compartilhando uma palavra, um privilégio, uma alegria. Senhor, eu quero declarar, Pai, que cada lar, cada casa, Senhor, cada irmão, cada irmã que estiver ouvindo essa palavra, Senhor, vai ser tocado de uma maneira poderosa. Eu declaro em nome de Jesus, céus abertos sobre a vida de cada um, que o nosso coração receba essa palavra e que ela possa edificar as nossas vidas profundamente. Espírito Santo, eu te peço, guia-nos, Pai, guia-nos, Espírito Santo, em toda a verdade. Pai, muito obrigado por essa oportunidade, muito obrigado por cada irmão, por cada irmã, que vai parar um momento para assistir, para ouvir essa mensagem, em nome de Jesus. Amém e amém. Amados, na antiga aliança, os profetas, eles tinham algo muito importante que eles faziam. As pessoas, muitas vezes, para ouvir a Deus, elas iam até os profetas. Ali eles recebiam a palavra e transmitiam ao povo. Fosse correção, fosse edificação, fosse para ir para a guerra, fosse para não ir para a guerra. E dessa forma, Deus se movia e falava no meio do seu povo. Na nova aliança, após Jesus Cristo ressuscitar e subir ao céu, e o Espírito Santo, e começar essa estação que nós estamos vivendo, o Espírito Santo começa a operar em nós. Nós nos tornamos templos do Espírito Santo, e o Espírito Santo mora em nós quando entregamos a nossa vida para Jesus como Senhor e Salvador dela. Mas, muitas vezes, a gente trata a nossa vida de uma maneira simples, mas que na realidade nós precisamos aumentar a amplitude disso. Nós dividimos muitas vezes a nossa vida no seguinte: aquilo que é sagrado e aquilo que é secular. De repente, olha, o sagrado é aquilo que eu estou envolvido na igreja, aquilo que eu estou envolvido na minha célula. E o secular é o meu trabalho, é a minha vida, é as outras coisas que eu estou envolvido. E na realidade, a nossa vida, ela é única. Sendo única, tudo que fazemos, fazemos para o Senhor. E precisamos compreender desta forma que precisamos agir segundo a vontade do Senhor em cada momento da nossa vida. Mas muitas vezes, nós só enxergamos aquilo que está na nossa frente. Só enxergamos de uma maneira natural. Compreendemos e tomamos decisões, muitas vezes, baseado nesse natural. Eu quero lembrar os irmãos que lá em Gênesis, no capítulo 13, nós vamos ter aquele momento onde Abraão, ele se separa do seu sobrinho Ló, e Ló quer dizer véu. E quando há aquela separação, o Senhor fala para Abraão, olhar e ver e enxergar. O texto diz assim: disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou dele, ergue os olhos e olha desde onde estás para o norte,
para o sul, para o oriente, para o ocidente, porque toda essa terra que vês, eu te darei a ti e à tua descendência para sempre. Quando Ló se separa de Abrão, o véu parece que sai. Aquilo que impedia Abrão enxergar parece que é removido. Nós precisamos remover da nossa visão espiritual aquilo que tem nos atrapalhado em enxergar o propósito de Deus na nossa vida. Aquilo que muitas vezes deixa a nossa vida embaraçada. E por que a nossa vida fica embaraçada? Porque nós não enxergamos bem. E tomamos decisões, isso no trabalho, no casamento, com os filhos, muitas vezes ligado ao reino de Deus, à igreja, como se não estivéssemos enxergando direito. E nós precisamos remover, nós precisamos ter uma visão profética, nós precisamos começar a enxergar além da circunstância, enxergar o que de fato é. Por que estamos passando por aquele problema? Por que tem aquela adversidade? E muitas vezes a nossa oração é: Senhor, por que isso? Por que aquilo? Por que aquilo outro? Mas se nós andarmos numa unção profética, nós pedimos ao Senhor abrir os nossos olhos, muitas vezes a nossa oração vai ser: Senhor, o que o Senhor quer me ensinar com tudo isso que eu estou vivendo? O que o Senhor quer mostrar neste momento que não está muito confortável para mim? O que o Senhor quer nos ensinar com a pandemia? O que o Senhor quer nos ensinar com a perda do emprego? O que o Senhor quer me ensinar, Senhor, com as dificuldades que eu estou passando nesse momento? Mas para que isso aconteça, nós precisamos pedir uma unção e uma visão profética em nossa vida. Porque senão nós sempre vamos estar parados no mesmo lugar. Nós sempre vamos estar tomando as decisões que, em vez de nos libertar, nos aprisiona. E por que isso? Porque não enxergamos o que está acontecendo. Eu sei que na vida, muitas vezes, nós tomamos decisões erradas. Eu sei que muitas vezes nós pecamos. Eu sei que muitas vezes nós estamos passando uma situação e a gente olha para a direita, olha para a esquerda, ora ao Senhor, pede para o Espírito Santo nos revelar, mas parece que é um treinamento de Deus. Não importa a situação. Porque se nós não enxergarmos, nós sempre vamos tomar a decisão errada. Se eu não enxergar que aquilo que eu estou vivendo é fruto, consequência de um pecado, de um pecado que eu cometi, eu não vou pedir perdão. Se é fruto de uma decisão errada que eu tomei, eu não vou conseguir arrumar, eu não vou conseguir de repente reatar uma aliança que eu preciso, eu não vou conseguir tomar a decisão correta, porque eu não enxergo. E aí, por eu não enxergar, eu vou muitas vezes dizer: não, mas o problema disso é por causa de A, B, C ou D, é por causa daquela circunstância, por causa daquela adversidade, mas eu nunca vou conseguir ter, de fato, o entendimento do que está acontecendo. Por quê? Porque eu não enxergo, porque eu não compreendo, porque eu não tenho clareza, porque eu não tenho visão. E eu creio que o Senhor, neste momento que nós estamos vivendo como igreja, o Senhor tem liberado unções sobre a nossa vida, palavras de sabedoria, palavras de conhecimento, visão, sonhos. Pessoas têm relatado para nós grandes milagres. Então, meu amado, chegou o momento de nós pedirmos para que o Senhor nos dê uma visão profética. Uma visão que muitas vezes as pessoas não estão compreendendo. E por as pessoas não compreenderem, elas não vão entender a tua atitude. Quando todo mundo está reclamando, você está dando glória a Deus. Quando todo mundo está triste, você está alegre. Você não diz que não está acontecendo, não é uma negação de uma situação, mas é que você consegue entender: eu sei o que o Senhor tem para a minha vida, eu sei o que o Senhor tem neste momento para mim, eu sei que se eu tomar a posição correta, Deus vai corresponder comigo. E eu quero te levar, neste momento, a uma passagem bíblica para a gente ver claramente algumas coisas. E essa passagem está em 2 Reis, no capítulo 6. E esse capítulo é aquele momento que há uma guerra e o rei da Síria ele vem contra Israel. E ele tenta bolar emboscadas para pegar o exército. Mas Deus revela para o profeta, Deus revela para Eliseu. E Eliseu fala para o rei, e o rei toma outro caminho. E a emboscada não acontece. Isso acontece algumas vezes. Chega um momento que o rei da Síria chama uma reunião
e começa a pensar que tem alguém traindo lá, tem alguém dedurando, tem algum espia no meio, mas alguém se levanta lá e diz: não, rei, não existe ninguém aqui que está traindo, não existe ninguém aqui que está entregando. É que aquilo que o senhor fala lá no seu quarto, Deus revela ao profeta Eliseu e ele revela ao rei, e aí essas coisas acabam acontecendo, ele desvia do caminho. E aí o rei então tomou a decisão de ir contra Eliseu. E é partindo desse ponto, depois você pode ler o capítulo 6, 2 Reis, mas a partir desse ponto que eu quero compartilhar algo com você ligado a ter uma visão aberta, a ter um entendimento clarificado pela parte de Deus em nossa vida. E o verso 15 diz assim: o servo, homem de Deus, se levantou muito cedo e saiu. E eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então seu servo lhe disse: ai, meu senhor, o que faremos? Veja, o servo de Eliseu aqui, ele acorda pela manhã, o exército está cercando o local onde eles estavam, e ele olha, e o que ele vê? Ele vê o exército sírio. E ele entra em pânico: ai, meu senhor, o que faremos? Porque provavelmente se o exército capturasse Eliseu, capturasse o seu servo, ia matá-los. Porque foi esse o intuito do rei, enviar esse exército para lá. Mas e o que o moço enxergou, o que o servo enxergou? Ele enxergou o exército sírio. Alguém que andava com o homem de Deus. Alguém que viu os milagres junto com o homem de Deus. Alguém que provavelmente estava sendo treinado pelo homem de Deus. Mas ele não conseguiu enxergar o que estava acontecendo. E normalmente, amados, quando nós não enxergamos, pelo menos eu sou assim, quando eu não consigo enxergar o que realmente está acontecendo, eu entro em pânico. Eu me apavoro. Eu tomo decisões erradas. Mas nós precisamos começar a pedir para que o Senhor nos mostre. Nós precisamos pedir uma visão profética. Precisamos pedir que os nossos olhos se abram, para que a gente possa enxergar a circunstância. Pedir para que o nosso entendimento, os olhos do nosso entendimento se abram para as questões da palavra, para as questões do que Deus está falando com a igreja, que Deus está usando os seus servos. Nós não podemos simplesmente ver o mover de Deus passar e não fazer parte dele. Tem muita gente que vai vendo o mover, mas ele não consegue mergulhar. Por quê? Porque ele não enxerga, ele não entende, ele não tem compreensão daquilo. E ele não busca essa compreensão. Muitas pessoas entram num momento da vida e a gente vai ter tribulação na vida, a gente vai ter dificuldades na vida, e a pessoa ela vai cada vez mais piorando, se afundando naquela dificuldade, se é uma dificuldade financeira, se é uma dificuldade profissional, se é uma dificuldade familiar, se é uma dificuldade, de saúde. Muitas vezes a pessoa ela vai recebendo uma carga, ela vai dizendo: realmente não tem jeito, realmente a minha vida vai ser assim, realmente eu vou sofrer isso por resto da minha vida, nada vai dar certo. Ela não consegue compreender o que Deus está querendo mostrar para ela, ela não enxerga, ela só enxerga o desemprego, ela só enxerga o sofrimento, ela não tem a sua visão além da circunstância. Eu quero declarar em nome de Jesus que nós vamos ter uma visão além da circunstância, nós vamos ter os nossos olhos espirituais abertos. E quando vir a dificuldade, nós vamos tomar decisões não baseado no que todo mundo está vendo, mas naquilo no que o Senhor está mostrando. E o servo de Eliseu aqui, ele entra apavoradamente, diz: Senhor, o que nós vamos fazer? Como é que vai ser isso? Eu fico imaginando que ele voltou e falou: vão matar a gente. O que faremos? Vamos correr, não vamos correr? Mas aí tem a posição do profeta, aquele que enxerga, aquele que tem uma visão profética, aquele que começa a entender como Deus age. E o profeta responde assim, e ele disse: não temas. Veja, quando nós temos os nossos olhos abertos, a primeira coisa que nós vamos ter diante das dificuldades é paz. E essa paz, ela não vem do nada.
ela vem porque em fé a gente sabe quem está no comando e a gente compreende a circunstância e a adversidade. Nós temos nossos olhos abertos. Não temas. Fica tranquilo. Alguém que tem uma visão profética aguçada, alguém que tem buscado essa unção profética, essa visão profética junto, ele consegue produzir paz em quem está perto dele. Está um momento difícil, ele produz paz dentro da casa dele. Tem muita gente que de repente no momento difícil, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo no mundo, sabe, perdeu o emprego, o recurso diminuiu. Além de toda essa pressão, dentro do próprio lar, vira uma grande guerra. Porque não tem ninguém enxergando, não tem ninguém vendo, não tem ninguém que está olhando além da circunstância, só está olhando ali o problema, a adversidade. Isso vai gerando guerra, isso vai gerando guerra, isso vai gerando pressão. Mas quando tem alguém que tem a sua visão aberta, e aí começa a acontecer alguma coisa lá dentro, ele fala assim, não temas, fique em paz. Eu estou enxergando, eu estou vendo o que Deus está fazendo, eu estou entendendo quem está comigo. E o profeta diz isso. Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Opa! De repente aquele servo olhou e falou, mas quem está com a gente? Só está eu e você aqui. Mas o homem de Deus está enxergando. Eu quero dizer, maior é o que está com você hoje. Maior é o que está ao seu lado hoje. Creia nisso. Peça para que o Senhor abra os teus olhos, para que você veja o trabalhar de Deus, para que você veja o quanto o Senhor tem te guardado, quanto o Senhor tem te livrado. Muitas vezes a gente está reclamando, a gente está murmurando. E sabe por que muitas vezes entra a murmuração na nossa vida, amados? Porque a gente parou de enxergar aquilo que vem do céu. A gente começa a olhar para a terra. E quando a gente olha para essa terra, vem insatisfação. Quando a gente olha para essa terra, vem o sentimento, eu poderia estar melhor, eu poderia ser melhor, e a gente começa a murmurar. Nós paramos de adorar, e aí vem a murmuração, vem a reclamação, porque temos um olhar terreno para essas coisas. Nós vamos repreender a murmuração da nossa vida, e em todas as circunstâncias, entender que maior é o que está conosco, e aí adorar, mesmo que a situação não mudou ainda, mesmo que a situação não se reverteu ainda, mesmo que você não esteja enxergando ainda muito a sua vitória, você tem que crer que a gente falou, crer que maior é o que está com você, e aí você pedir, Senhor, abra os meus olhos, abra o meu entendimento, eu quero enxergar, eu quero compreender, eu quero entender, Senhor, por que essa situação, o que o Senhor quer me ensinar com isso. E quando nós temos a visão aberta, todas as coisas ficam mais claras. E aí, orou Eliseu e disse, Senhor, peço-te que lhe abra os olhos, para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. E como desceram a ele, Eliseu orou ao Senhor e disse, fere, peço-te, esta gente de cegueira. E feriu-a de cegueira conforme a palavra de Eliseu. Sabe, amados? Aquele moço, ele teve o olhar aberto. E ele enxergou o tamanho do exército que estava com eles. Ele enxergou aquilo que o Senhor estava guardando eles. Cavalos e carros de fogo ao redor deles. E o homem de Deus ora e pede para que o Senhor possa vir com uma cegueira sobre aquele exército. E é muito interessante porque no decorrer dessa história, Eliseu atrai aqueles homens, leva ele até o meio da cidade e entrega pão e água para eles. Sabe por quê? Porque quem tem visão aberta é gerador de paz. Quem consegue enxergar além da circunstância, ele consegue gerar paz nele e nos outros. A adversidade vem, a situação contrária vem, mas ele olha e diz assim, maior é o que está comigo do que está nessa situação. Maior é o que está comigo do que o meu adversário, o adversário da minha alma.
aquele que quer gerar pânico em mim, aquele que quer gerar medo em mim, aquele que quer me cegar espiritualmente, aquele que quer roubar a minha fé, aquele que quer fazer com que eu não entenda o que a palavra de Deus está dizendo ao meu respeito, quer me ensinar. Por isso que nós precisamos orar nesse tempo de Senhor, abra os meus olhos. Eu quero ter uma visão, Senhor. Eu quero ter uma visão das coisas, eu quero enxergar além. Eu quero ver, Senhor, além do que os outros estão vendo. Eu quero enxergar, eu quero capturar coisas que os outros não estão capturando ainda, que não compreendem ainda. Isso faz parte de quem tem uma visão profética. Isso faz parte de quem consegue enxergar no sobrenatural, entender o propósito de Deus, entender os planos de Deus, entender os princípios da palavra de Deus. Aí ele não anda por vontade, ele não anda por aquilo que ele acha, ele anda pelos princípios, ele anda por aquilo que ele tem por revelação, ele anda por aquilo que ele enxerga no mundo espiritual, por aquilo que ele sente no mundo espiritual. E ele começa então a viver diferente no tempo dele. Sabe, ele pode trabalhar numa empresa que está muito ruim. Naquela empresa onde todo mundo está reclamando, Deus abençoa a vida dele. Deus transforma a vida dele. Deus prepara um caminho de paz para ele. E as pessoas começam a enxergar ele como alguém que enxerga diferente, que vê diferente. Espera aí, mas você não se abala com o que está acontecendo. Você não se abala com as notícias. Você não se abala com esse dia mal. Não, eu não me abalo, porque maior é o que está comigo do que o que está nessa situação. Mas se for um treinamento de Deus, eu consigo enxergar paz porque o Senhor está comigo, me treinando, me lapidando, me moldando, para que eu viva o propósito dEle, para que eu viva o sobrenatural que Ele tem para a minha vida. Gente que enxerga o profético, gente que anda nesse mover profético, ele começa a transmitir paz. Eu me lembro uma vez de uma situação que eu estava envolvido e tinha outros homens envolvidos. E a notícia não era muito boa. Mas no meio daquela situação, a gente preocupado. Deus tinha um servo dele que conseguiu causar paz na gente. Com a sua atitude, com a sua maneira de se expressar, com o comportamento que ele teve diante da notícia. Olha, o recurso acabou. Como é que vai ser o ano que vem? E aí, eu e mais alguns irmãos naquele processo, meio preocupado, meio tenso. E aquele homem de Deus parece que estava enxergando algo. E realmente, na virada do ano, Deus fez uma mudança poderosa. Alguém que enxerga. Alguém que confia. Alguém que está vendo além da circunstância. Consegue gerar tranquilidade e paz. Quero declarar a visão profética sobre a tua vida, porque você vai ser um agente de paz no meio da guerra. Você vai ser um agente de transformação no meio do caos. Porque você vai enxergar o propósito de Deus. Você vai enxergar quem está com você, quem está regendo, quem está cuidando de você nesse processo. Sabe, amados, esse é o tempo de pedirmos para o Senhor visão profética. Enxergar. Discernir, ter palavras de conhecimento, ter palavras precisas para ministrar na vida dos outros. Você tem o Espírito Santo de Deus dentro de você. Sabe, 1 de João 2,20 diz assim: e vos tende a unção dos santos, e sabei todas as coisas. O que isso quer dizer? Eu tenho o Espírito Santo. Ele pode me falar. Ele pode abrir os meus olhos. De repente você pode pensar, mas para quem que é isso, Herbert? Será que é para um pastor? Será que é para um bispo? Será que é para um líder, para um supervisor? Não, é para todos aqueles que já entregaram a vida para Jesus e tem o Espírito Santo dentro deles. Derramar poder, vão ter visão, vão profetizar, falar, vão andar num profético, vão ter visão profética das coisas. Atos capítulo 2, verso 17 ao verso 18 diz assim: e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naquele dia e profetizarão. Essa unção, essa visão está liberada nesse tempo através do Espírito Santo em nós.
Na velha aliança era através do profeta. Mas hoje é para todos aqueles que creem e entendem esse tempo de Deus, aquilo que Deus tem liberado sobre as nossas vidas, para poder enxergar, para poder falar. O profeta Eliseu, ele enxergava e ele trouxe para o moço dele uma paz, porque ele falou. Existem palavras que você vai falar para a vida de pessoas, porque você está enxergando, palavras que vão produzir paz, porque você está cheio do Espírito Santo de Deus. No meio do caos, no meio da guerra, no meio da aflição, você vai ser um agente de paz, porque existe uma unção profética sobre a tua vida, existe uma visão profética para você, mas nós precisamos mergulhar nisso, meu amado. Nós precisamos começar a entender o que Deus está querendo dizer para nós nesse tempo. Sabe, quando o Senhor começou a compartilhar comigo essa palavra, eu confesso que eu nem sei se eu estou conseguindo transmitir ela, porque meu coração borbulha quando eu começo a falar dessa palavra. É como se o Senhor tivesse dizendo: eu vou abrir a visão. Eu vou abrir os olhos espirituais. E quando o Senhor começa a abrir os nossos olhos espirituais, amados, é algo tremendo. E é algo que gera paz, que gera aliança. No novo de Deus é um tempo de renovação da aliança. Da nossa aliança com Ele, da nossa aliança como igreja. De andarmos num só propósito. Esse é o tempo de Deus na nossa vida. O renovo de Deus é que nós andamos em aliança num só propósito. Enxergando, ouvindo, discernindo e falando. Falando de que maneira? Em amor, gerando paz. 1 Coríntios 14, do verso 1 ao verso 4, diz assim: segue o amor, procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar, porque o que fala em língua desconhecida não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende. Em espírito fala mistérios, mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação, consolação. E o que fala em línguas desconhecidas edifica a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Como é que eu vou ter visão profética? Através da unção profética. Está relacionado, está junto. Andam juntos. Enxergar além da circunstância. E por que eu preciso enxergar? Para eu ser agente de transformação. Para que eu não me abale no dia mal, quando estiver relacionado com a minha vida. Mas para que eu também possa edificar, que eu possa encorajar, que eu possa consolar alguém, quando ele estiver num dia mal e não estiver enxergando, por causa da circunstância. Eu poder dizer para ele: calma, meu amado. Maior é o que está com você do que o que está com eles. Maior é o que está com você do que aquele que age nessa causa. E de repente ele fala assim: mas eu não consigo enxergar. E nós orarmos juntos, e ele começar a entender, compreender, enxergar o que está acontecendo. E aquilo gerar um momento sobrenatural na vida dele. Por conta de quando nós começamos a entender o profético de Deus, a visão profética. Estou falando especificamente da visão profética, mas da característica profética. Aquilo que é derramado através de uma unção, onde Deus está derramando. E Deus tem derramado essa unção nos nossos dias. Deus tem derramado nesses últimos 2 finais de semana. Eu não sei quando você vai poder ouvir e assistir essa mensagem. Mas no final do dia... de semana do dia 3, dia 4, final 27 e 28, nós tivemos 2 encontros poderosos onde Deus tem nos falado tanta coisa. Nesse final de 2021, Deus tem falado tanta coisa com a gente, liberado tanta palavra, usado tantas pessoas. E você precisa enxergar isso.
Você precisa começar a entender, não estamos num tempo normal, não estamos numa circunstância normal, mas o Senhor está falando, o Senhor está liberando, o Senhor está derramando, e nós vamos mergulhar e dizer: Senhor, abre os meus olhos, abre os meus ouvidos, abre o meu entendimento, eu quero enxergar, eu quero ter essa visão, eu quero compreender antes da circunstância, acima delas, eu quero entender, Senhor, quando vir uma pressão, eu quero entender quando vir uma adversidade, aquilo que o Senhor está fazendo, e eu enxergar que maior é o Senhor que está comigo do que os que estão com eles. Porque é para isso que nós somos chamados, para ver. Somos filhos de Deus, comprados e lavados pelo sangue de Jesus. Atos capítulo 1, verso 8 diz assim: mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Isso é para nós. Se vocês somos nós hoje. O Senhor tem equipado, o Senhor quer abrir os nossos olhos para enxergar, e quando enxergarmos, falarmos, sermos agentes de transformação. Eu quero declarar sobre a tua vida, ativada essa unção, meu amado. Eu quero declarar sobre a tua vida visão aberta sobre todas as circunstâncias, visão para entender o sobrenatural, para enxergar o sobrenatural. Você vai enxergar, você vai dizer: olha, eu estou enxergando, eu sei onde essa situação vai dar, e aquilo vai te gerar uma paz. E essa paz vai mostrar Jesus em você. E as pessoas vão olhar e dizer assim: como pode alguém que está passando uma pressão desse tamanho andar dessa forma? Como pode alguém que foi tratado daquele jeito tomar essa decisão? É gente que enxerga no sobrenatural, é gente que enxerga no profético, é gente que olha e fala assim: olha, isso não tem nada a ver comigo, sabe, aquilo que aquele irmão falou, isso não tem nada a ver comigo, sabe, olha, eu estou tranquilo, eu vou gerar paz, eu vou derramar de amor, eu vou constranger, eu vou produzir libertação, eu vou produzir ativação do Espírito. E como é que eu vou fazer isso? Porque eu estou enxergando o trabalhar de Deus na minha vida, eu estou enxergando que eu precisava passar por isso, porque eu precisava quebrar o meu orgulho, eu precisava quebrar a minha altivez, eu precisava controlar o meu temperamento, sabe, Deus usou aquele momento para transformar a minha vida, porque Ele quer que eu voe em voos mais altos. E aí você para de criticar, você para de questionar, você para de colocar uma pressão ainda maior em você e naqueles que estão com você, porque você consegue enxergar e andar em paz. E aí você andando em paz, você vai ser alguém que vai gerar paz na vida dos outros. Nesse tempo terrível, onde a humanidade está vivendo uma pressão imensa, você vai ser alguém, quando alguém chegar perto de você, vai sentir a paz de Deus na sua vida e vai tocar a vida dela. Porque você vai enxergar, além da circunstância, além da adversidade, além daquilo que está na tua frente naturalmente, você vai enxergar no sobrenatural. Eu declaro isso sobre a tua vida. Receba isso em nome de Jesus. Eu quero orar por você, eu quero orar nessa noite. Eu quero orar nesse momento. Se você estiver me ouvindo à noite, de manhã, à tarde, não importa o dia, não importa o horário, eu quero orar e declarar que essa palavra vai tocar a tua vida. Não porque eu estou ministrando, porque o Espírito Santo vai usar ela para tocar a tua vida. Receba em nome de Jesus. Pai, eu oro a Ti, Senhor, pedindo graça, pedindo, Senhor, para que neste momento o Senhor libere, Pai, abra os nossos olhos espirituais, que nós possamos ter uma visão, Senhor, profética, que nós possamos enxergar o sobrenatural, que nós possamos enxergar, Senhor, além da circunstância. Abra os nossos olhos, Senhor, abra os nossos ouvidos, Senhor, abra a nossa mente, Senhor, que nós possamos não perder, Senhor, deste tempo que o Senhor tem derramado, que nós possamos não perder nada dessa unção que o Senhor tem derramado. Abre os nossos olhos, eu te peço especificamente, abre os nossos olhos, para que a gente possa enxergar, e enxergando que a gente possa falar, e
falando, transmitindo paz sobre a vida, Senhor, de outros irmãos e sobre a nossa própria vida. Eu declaro sobre a tua vida, receba em nome de Jesus. Eu declaro que você tem uma visão profética. Eu declaro que você tem os olhos abertos espiritualmente falando. Eu declaro que você vai enxergar o sobrenatural de Deus. Este é o tempo sobre a tua vida. Esse é o tempo do Senhor sobre você. Oh, eu declaro em nome de Jesus sobre a igreja ativada, sobre cada irmão, sobre cada ministério, a igreja no Brasil, as igrejas do mundo, que cada um de nós possamos receber esse tempo, esse renovo do Senhor, depois desse tempo de pandemia, depois desse tempo mais agudo da pandemia, que o Senhor possa usar as nossas vidas para ser agente de transformação, para a vida daqueles que estão perdidos, daqueles que estão, Senhor, precisando de consolo, para aqueles que estão precisando de encorajamento, para aqueles que estão precisando, Senhor, do teu amor, receber o teu amor. Usa-nos, Pai, abre os nossos olhos, abre o nosso entendimento para que a gente possa enxergar, para que a gente possa profetizar, para que a gente possa falar, Senhor, aquilo que está no seu coração, na vida de cada amado e de cada amada. Eu oro, Senhor, e declaro essa visão ativada, eu declaro visão aberta, eu declaro em nome de Jesus que nós vamos enxergar, nós vamos ver no profético, nós vamos andar no profético, nós vamos ser tocados pelo profético de uma forma sobrenatural, em nome de Jesus. Amém e amém. Glorificado seja o Senhor. Que essa palavra, amado, possa penetrar no teu coração e que você possa enxergar além das circunstâncias, que você possa receber, enxergando, uma paz sobrenatural, e que você possa ser um agente de paz no meio da guerra, na vida de muitas pessoas, em nome de Jesus. Deus te abençoe e até mais.